Naquela manhã nublada em Seul, o vento soprava frio entre os prédios altos, como se o próprio céu pressentisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A frente do edifício da emissora YBS estava tomada por jornalistas, câmeras e fãs curiosos, todos aguardando a coletiva marcada por Lei Jae-min. Diziam que o ator, de apenas 26 anos, faria um anúncio pessoal. Ninguém imaginava que aquelas palavras se transformariam em um dos momentos mais marcantes da história recente do entretenimento coreano. Quando ele entrou na sala, vestindo um simples terno cinza e sem maquiagem visível, um silêncio quase reverente tomou conta do ambiente. A imagem dele, serena e vulnerável, contrastava com o brilho habitual das celebridades. Por um instante, parecia apenas um jovem homem prestes a dizer algo que vinha pesando em seu coração. Ele segurou o microfone, respirou fundo e, com a voz trêmula, começou: há alguém que quero passar o resto da vida ao lado. O ar pareceu se condensar. Os repórteres trocaram olhares, os flashes cessaram. Por alguns segundos, ninguém ousou mover um músculo. Até que ele completou, com um leve sorriso que misturava nervosismo e ternura: eu vou me casar. E o nome dela é Ryu Dain. As palavras ecoaram pela sala como uma onda. Os fotógrafos começaram a disparar suas câmeras em frenesi, os jornalistas se atropelavam tentando registrar cada expressão, cada tremor na voz dele. Lá fora, em questão de minutos, o nome de Lei Jae-min se tornou o tópico mais comentado em todas as redes sociais. Número Lei Jae-min e número Hyundai tomaram conta do mundo digital como um vendaval. Enquanto isso, na sala, ele continuava falando com uma calma surpreendente. Eu sei que é uma notícia inesperada, disse, olhando para as câmeras. Queria que as pessoas ouvissem isso de mim. Não queria que o amor se tornasse um rumor. Via algo na forma como ele pronunciava a palavra amor que fazia todos ali esquecerem que se tratava de um ator. Naquele instante, Lei Jae-min não era mais uma estrela de televisão, era apenas um homem apaixonado, sincero e completamente exposto diante do mundo. Ele contou que conheceu Ryuda em 2 anos antes, durante as filmagens de um drama que se passava no inverno. Lembrou-se de como ela ria discretamente entre as tomadas, sempre com uma caneca de chá quente nas mãos. Da primeira vez que a vi, ela usava um cachecol azul claro e sorria para um assistente de produção. Não sei explicar porquê, mas aquele sorriso ficou comigo. Durante as longas noites de gravação, eles começaram a conversar mais. Trocaram histórias sobre infância, família, e sobre o peso de crescer sob os holofotes. Ele costumava levar 2 cafés, um para si e outro para ela, e deixá-lo discretamente na mesa de maquiagem. Nunca precisei dizer nada, lembrou. Ela sempre sabia que o café à direita era o meu, e o da esquerda era o dela. Com o tempo, o que era apenas amizade começou a ganhar contornos mais profundos. Certo dia, durante uma pausa entre cenas, ele lhe presenteou com uma câmera analógica antiga. Para guardar os momentos reais, disse ele. Daí, surpresa, perguntou o motivo de um presente tão inusitado. Ele respondeu, porque tudo que é real, um dia desaparece. Mas uma foto guarda a prova de que existiu. A partir dali, cada foto tirada se tornou uma pequena memória do que eles ainda não sabiam nomear. Nas redes sociais, fãs começaram a notar a presença constante da câmera nas mãos de Dain, sem desconfiar que era um símbolo silencioso de algo muito maior. Mas o momento em que Jae-min percebeu que estava apaixonado veio de forma inesperada. Durante uma das cenas mais intensas do drama, Dain tinha que chorar ao se despedir de seu par romântico fictício. Quando as câmeras pararam de rodar, ela continuou chorando, e ele, instintivamente, se aproximou para enxugar suas lágrimas. Ela riu, entre soluços, e disse: você não precisa atuar agora. Foi nesse riso entre lágrimas que ele entendeu: o que sentia já não fazia parte de um roteiro. Depois que o drama terminou, ambos seguiram para projetos diferentes. Mas as mensagens continuaram. Primeiro eram simples: dormiu bem? Frio hoje? Se agasalha. E aos poucos viraram longas conversas até o amanhecer. Eles falavam sobre sonhos, sobre medos, sobre o desejo de ter uma vida comum em meio à fama. Ele uma vez escreveu:
Acho que te amo nas entrelinhas das coisas que não digo. Ao relatar tudo isso na coletiva, a voz oscilava entre firmeza e emoção. Eu tentei esconder, não por vergonha, mas por proteção. O amor precisa de silêncio para crescer. Muitos jornalistas, acostumados à rigidez dos discursos preparados por assessores, ficaram sem palavras diante daquela honestidade tão desarmante. Do lado de fora, a imprensa já havia se transformado em um campo de guerra de microfones. Fãs choravam, outros sorriam. É como ver meu primeiro amor se casando, comentou uma seguidora em rede social. Outro escreveu: ele é a prova de que o amor verdadeiro ainda existe, mesmo na indústria do espetáculo. À medida que as notícias se espalhavam, Hyundain permanecia em silêncio. Até que, para surpresa de todos, apareceu na porta da coletiva poucos minutos antes do fim. Vestia um vestido simples, cor de marfim, e segurava um pequeno buquê de lírios brancos. O murmúrio na sala foi imediato. Chaemin virou-se, e o brilho nos olhos dele foi o bastante para transformar aquele encontro em uma cena digna de cinema. Ela se aproximou, sorriu timidamente e segurou a mão dele diante de todos. Eu não esperava me apaixonar durante aquele projeto, disse suavemente, a voz quase um sussurro. Mas o Chaemin sempre me ouviu, nunca me julgou. Ele me viu não como atriz, mas como mulher. As câmeras dispararam em sequência, mas o que capturaram ali não foi uma notícia, foi um sentimento. O público, acostumado a amores de fachada e relacionamentos de conveniência, viu-se diante de algo puro e raro. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas trocando olhares. Não havia performance, não havia script, só dois corações que finalmente podiam respirar. Quando a coletiva terminou, Lei Chaemin fez uma última declaração: o amor não precisa de permissão. Só de coragem. Foi o suficiente para transformar suas palavras em um mantra instantâneo nas redes. Em questão de horas, dezenas de páginas de fãs publicavam artes com a frase, acompanhadas de fotos do casal sorrindo sob a chuva. Ao sair do prédio, ele olhou para o céu cinzento e respirou fundo. A chuva começava a cair, fina e silenciosa. Uda encaminhava ao lado dele, os dois dividindo um mesmo guarda-chuva. Os flashes ainda tentavam capturar cada segundo, mas ele parecia alheio à confusão, como se o mundo tivesse parado por um instante para deixá-los seguir. Naquele momento, mais do que um ator ou uma estrela, Chaemin parecia um homem que finalmente havia encontrado o que procurava, um amor que não precisava de palco, nem de aplausos. Apenas de verdade. As luzes da coletiva se apagaram e os portões do edifício YBS se fecharam. Seul parecia respirar diferente. A cidade, acostumada com o barulho constante da fama, mergulhou em um murmúrio doce, o murmúrio de uma história de amor real. Durante os dias seguintes, cada noticiário, cada programa de variedades e cada rede social só falavam de um nome, Lei Chaemin. Mas, atrás das manchetes e dos aplausos, havia um silêncio que pertencia apenas a ele e a Hyundain, o silêncio de quem finalmente pôde amar à vista de todos. Enquanto o mundo comentava, Zhao desapareceu discretamente. Poucos sabiam que, naquele mesmo fim de semana, haviam viajado para Jeju. Não havia fotógrafos, não havia flashes, apenas o som das ondas quebrando na areia e o frio suave do vento marinho. Lei havia preparado algo que só os dois conheceriam. No meio de um pequeno jardim à beira-mar, iluminado por luzes delicadas penduradas entre as árvores, ele esperava por ela. Hyundain chegou com os cabelos soltos, usando um casaco leve, e sorriu quando viu as fotos penduradas no ar. Imagens que ela mesma havia tirado com a câmera analógica que ele lhe dera 2 anos antes. Cada foto era um fragmento da história deles, um olhar distraído, uma risada fora de cena, o reflexo do pôr do sol em uma janela de estúdio. Você guardou todas? Ela perguntou, tocando uma das fotos com os dedos. Dei o que você não sabia que era memória. Ele respondeu. Foi então que, com as mãos tremendo, ele tirou algo do bolso. Uma pequena aliança de prata, simples, sem pedras, com as iniciais deles gravadas por dentro. Ajoelhou-se diante dela, e a voz, baixa,
Quase se perdia entre o som do vento e o mar. Não quero uma cena perfeita. Quero uma vida simples ao seu lado. Se for você, qualquer lugar é lar. Hyundain levou a mão à boca, os olhos marejados. Antes mesmo de ele terminar, ela já chorava, e, entre lágrimas, sussurrou um sim que parecia ecoar até as estrelas. Não houve fogos de artifício nem aplausos. Apenas o barulho das ondas, a lua cheia refletida na água e dois corações batendo em sincronia. Um amigo próximo mais tarde contaria à imprensa que, depois do pedido, eles passaram 3 dias na ilha. Caminharam pelas ruas vazias, comeram tteokbokki de barraquinha e riram sem precisar esconder os rostos. Pareciam um casal qualquer, disse o amigo. Era exatamente isso que eles queriam ser. Quando retornaram a Seul, a notícia do noivado já havia tomado o país. As reações foram tão intensas quanto diversas. Fãs que acompanharam a carreira de Lei desde o início confessaram sentir um misto de nostalgia e alegria. É como ver meu primeiro amor crescer e encontrar a felicidade, escreveu uma fã no Twitter. Outra comentou: chorei, mas com o coração em paz. Ele merece alguém que o ame de verdade. Colegas de profissão também se manifestaram. A atriz que contracenou com ele em uma série de 2022 publicou uma foto antiga e escreveu: ele sempre acreditou no amor, mesmo quando dizia que não tinha tempo para ele. Vejo que o amor o encontrou. Um diretor acrescentou: mesmo nas filmagens, era impossível não notar a forma como ele olhava para Dain. Não era atuação. Era verdade. Mas entre todas as mensagens, uma se destacou. O texto publicado por um de seus amigos mais próximos: ele sempre foi alguém que dá tudo o que tem, no trabalho, na amizade e agora no amor. Dain é sortuda, mas ele também é. Que o amor que eles têm é raro, não vive de aplausos, vive de silêncio. Durante uma entrevista exclusiva concedida algumas semanas depois, Lei falou sobre o motivo que o levou a assumir publicamente a relação no auge da carreira. Muitos me perguntaram, por que agora? Mas eu aprendi que não existe hora certa. Quando é amor, a gente simplesmente sabe. A frase se espalhou como fogo pelas redes, estampada em pôsteres e vídeos, transformando-se em um símbolo de sinceridade em uma indústria acostumada à perfeição artificial. Enquanto a mídia se alimentava da história, os dois continuavam a viver longe dos holofotes. Testemunhas afirmavam tê-los visto passeando pelas margens do rio Han, rindo de algo trivial, pedindo um café e um guarda-chuva. Nenhum disfarce, nenhuma pressa. Apenas presença. O fotógrafo amador chegou a publicar uma imagem dos dois sentados num banco de parque, ela de cabeça apoiada no ombro dele, e ele olhando o céu como quem agradece por estar vivo. A foto viralizou com a legenda: o amor deles é o que a gente esqueceu de procurar. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. No final do ano, Lei e Ryu decidiram organizar uma pequena reunião com familiares e poucos amigos próximos, algo íntimo, longe da ostentação típica dos casamentos de celebridades. O local escolhido foi uma vila nas montanhas de Namyangju, cercada por pinheiros e com vista para um lago tranquilo. Naquela manhã fria de março, o céu estava limpo e o vento cheirava a flor de cerejeira. Hyundain usava um vestido de seda leve, sem joias, apenas uma coroa de pequenas flores brancas. Lei vestia um terno bege e trazia no bolso um lenço que pertencera ao pai, o mesmo lenço que usara em sua estreia como ator. Quando ela caminhou em sua direção, o tempo pareceu parar. Nenhum jornalista, nenhum flash. Apenas o som suave de um violino e o murmúrio das árvores. Quando as mãos deles se encontraram, sussurrou algo que só ela ouviu: prometo continuar te escolhendo, mesmo nos dias em que o mundo for cruel. Ela respondeu com um sorriso que parecia conter todo o amor do universo. Durante o pequeno discurso após a cerimônia, ele falou com uma emoção quase infantil: não quero ser o homem perfeito. Quero ser o homem que ela possa apoiar quando o mundo ficar pesado. Amor não é força, amor é vulnerabilidade. As palavras dele ecoaram, e muitos convidados se emocionaram. Ator veterano, amigo da família, comentou depois: há casamentos que brilham. O deles iluminou. Na saída, pétalas de flores foram lançadas ao vento. O casal caminhava de mãos dadas, rindo.
Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, alguns disseram que naquele instante parecia que o próprio templo havia se curvado diante deles. Nos dias seguintes, a imprensa internacional noticiou o evento com admiração. Portais do Japão, Tailândia e até do Brasil destacaram a história como o casamento mais sincero do ano. Em meio a elogios, um trecho da entrevista final de Lei voltou a viralizar. Talvez o amor verdadeiro seja aquele que não precisa ser explicado, apenas vivido. De volta à vida cotidiana, o casal se mudou para um apartamento simples em Seul. Plantaram ervas na varanda, cozinharam juntos e adotaram um gato de rua chamado Luz. Amigos próximos afirmam que, mesmo entre compromissos e gravações, eles mantêm uma rotina doméstica quase banal, e é exatamente isso que os faz felizes. Eles riram quando o gato derrubou um vaso na primeira semana, contou uma amiga. Disseram que era o universo testando a paciência deles como casal. Um repórter que os visitou meses depois descreveu a cena assim: ela estava cozinhando, ele lavava a louça. Dois cantavam uma música antiga que tocaram no set onde se conheceram. Não havia celebridades ali. Havia amor. Na última parte de sua entrevista à revista Starfield, Lei refletiu sobre a jornada que o trouxe até ali. Passei metade da vida tentando ser alguém admirável. Hoje só quero ser alguém presente. A fama é barulhenta, mas o amor é silêncio. E eu escolhi o silêncio. Palavras finais da matéria resumiram tudo. No meio do caos da indústria, dois corações decidiram permanecer humanos. Enquanto o sol se punha sobre Seul naquela tarde, fãs ainda compartilhavam fotos e mensagens. Muitos diziam sentir esperança novamente. Um deles escreveu: eles nos lembraram de que, por trás das câmeras, ainda existem pessoas que amam de verdade. Talvez seja isso o que torna essa história tão inesquecível. Não a fama, nem o glamour, mas a coragem de dois jovens que escolheram ser sinceros em um mundo que recompensa aparências. E, em algum lugar de Jeju, onde tudo começou, o mar ainda aguarda o eco de uma promessa dita sob as estrelas: o amor não precisa de palco, só precisa de dois corações que se reconhecem no meio do caos.